pessoal, estamos aqui estreando o primeiro podcast da Abraginfol. Eu sou Eliabe Serafim, professor universitário, fundador e presidente da Abraginfol, e tenho hoje a satisfação de iniciarmos, esse momentos, de conteúdos, e vamos ter também daqui para frente vários momentos como este. E para essa estreia, nós convidamos o nosso associado, ele que é consultor, gestor, ele vai dizer mais o que ele é. O nosso, posso chamar de tenente-coronel, aposentado, Jefferson W. Santos. Muito bom dia, Jefferson, tudo bom? Bom dia, professor Eliabe, bom dia a todos. É uma honra estar aqui abrindo esse projeto da Abraginfol. Eu me sinto muito honrado com essa oportunidade de poder agregar ao desenvolvimento funcional e organizacional de todos que assistem e seguem a Abraginfol. Eu sou um militar aposentado de carreira, eu fui para a reserva como coronel, eu sou um piloto militar aposentado, eu sou um piloto civil privado aposentado, também fui professor e também sou gestor. Eu estou trazendo esse tema de empregabilidade em função de várias demandas de funcionários, tanto militares como civis, que me pediam ajuda e orientação por ocasião de mudanças organizacionais, onde eles estavam prestes a serem indicados para encerrar a carreira militar ou mesmo serem indicados para descontinuar o trabalho dele nas empresas privadas. Por isso eu propus ao professor Eliabe falar sobre esse tema. Legal, viu aí? É um tema bastante atual e que você que vai nos assistir poderá também compartilhar esse tema que é empregabilidade. Empregabilidade é uma maneira pelo qual você pode se tornar uma pessoa em alta no mercado, ou seja, empregável. As empresas olham bem, quando ao contratar um candidato, verifica o histórico dele. Inclusive, é importante que se diga que não há nenhum mal quando o empregado está contratado e que ele avalie como está seu passe profissional. Mas quem vai falar melhor sobre isso é o nosso gestor, consultor Jefferson Santos. Então, Jefferson, o que é, na verdade, a empregabilidade? Empregabilidade eu aprendi a definir como um conceito de se empregar, de se aplicar todos os seus conhecimentos, todos os recursos disponíveis, os métodos gerenciais e o controle, sobretudo o controle de tempo. Empregabilidade também é quando o funcionário ele atende às expectativas da empresa que o contratou. E também todas aquelas pessoas no seu entorno também, eventualmente, podem buscar orientação para eles acerca de empregabilidade. Empregabilidade requer alguns requisitos do indivíduo no qual ele pode entregar com eficiência, com produtividade e, sobretudo, com ética. Todas aquelas expectativas que não só a empresa, mas, sobretudo, o grupo no qual ele está inserido tem aquela expectativa que ele entregue. Porque todo funcionário que, vamos dizer assim, ele faz o trabalho dele meia boca, ele acaba de uma forma ou de outra prejudicando toda a dinâmica de desenvolvimento funcional do grupo. Porque todas as pessoas, uma vez empregadas, elas vão participar de um grupo num esforço efetivo e real para poder entregar resultados para a empresa. Então, quando nós temos algum funcionário, algum indivíduo que, por um motivo ou por outro, ele não se alinha às expectativas da empresa e do grupo, ele pode, eventualmente, vir a prejudicar todos à sua volta. Que legal, né? Olha aí, uma definição, ou várias definições que você pode aí memorizar. Eu acrescentaria também que aquele profissional que ele é empregável, tá? Ele tem, digamos, um olhar muito forte no mercado, ou seja, as empresas ficam de olho como fosse um jogador. Imagine um jogador
que está num determinado time e aí, né, fazendo gol. Então, é muito comum existirem olheiros, tá, para poder indicar aquele jogador, não é isso, Jefferson? Então, Exato. a gente faz essa analogia para você, que muitas vezes pode até estar pensando, né? Rapaz, eu tenho tantas formações, eu tenho tantas áreas de atuações, por que que eu não estou sendo visto? Qual o motivo? E daí, quais seriam essas características, Jefferson, que pudesse fazer com que esse candidato, esse funcionário também, porque aqui a gente não pode descartar esses dois momentos. Ora, ele pode estar como candidato, sim, porque ele pode ter saído da empresa, está aí em busca de uma recolocação. Ora, ele pode estar empregado, sim, porque ele está querendo um ponto de melhoria na carreira profissional e quem sabe ele pode conseguir algo melhor. E aí entra justamente o que a gente gostaria que você nos falasse sobre essas características importantes. Eu gostaria de dividir em dois aspectos aí, características e atributos. A característica do indivíduo, do funcionário empregável, primeiramente é aquele que atende às expectativas da empresa que o contratou. Logo depois, ele tem que atender às expectativas do grupo no qual ele será inserido, porque não se iludam uma pessoa, seja homem ou mulher, quando ele é contratado, ao ser inserido num grupo, num local de trabalho para exercer uma atividade específica, há uma expectativa de todos no entorno acerca do desempenho dele. Então, normalmente, em qualquer empresa, é normal, até por curiosidade, ou até mesmo por buscar algum tipo de expectativa de alinhamento com esse novo funcionário, essa nova funcionária, que o grupo se projete antes mesmo do que o líder. Porque, na realidade, o indivíduo ou a funcionária vão estar trabalhando e vão passar a maior parte do tempo em interação com o grupo e, eventualmente, ter algum contato com o líder, ou com algum gerente, ou algum diretor da empresa. Então é importante que ele perceba isso. A primeira característica que eu diria para um indivíduo ser empregável é atingir as expectativas da empresa. A segunda característica, ele não pode abrir mão disso, ele ou ela, é atingir as expectativas do grupo no qual ele está inserido. A principal característica que eu considero depois dessas duas é que o indivíduo ele tem que ser querido. Então vou dar um exemplo. Quando eu estava no início da minha carreira como oficial, houve um momento que alguns soldados eles eram obrigados a abrir mão do tempo de serviço. Então eles têm o direito, pela lei do serviço militar, de uma vez em que eles são considerados soldados, ele tem o direito de renovar com a anuência do grupo e a autorização do comandante, ele tem direito a anualmente renovar até 6 anos. Só que existe um critério que pesa muito, que é a aceitação não só do comandante, mas antes disso o comandante ou os líderes vão perguntar ao grupo se o grupo também quer que ele permaneça mais 1 ano ou mais 2 anos. Então é importante. Essa característica é que o indivíduo ou a funcionária, eles queiram uma simbiose positiva, construtiva, que agregue valor com o grupo. O cidadão ou a cidadã empregável é aquela pessoa que se expõe, não é aquela pessoa que entra para fazer o trabalho dela, acaba o expediente e vai embora. Isso o grupo percebe. Então, o que eu percebi a título de exemplo? Esses soldados vinham me perguntar, eu era tenente na época, e falava: tenente, eu estou na bola 7, eu sou um daqueles que vão ser dispensados. Havia necessidade de dispensar por causa de um número certo, reduzido, de cidadãos que precisavam de vaga para cada ano, completando 18 anos, ele ingressar nas fileiras das Forças Armadas, é o que nós chamamos de sentar praça. Então o que eu dizia para ele é o seguinte: olha, você faz exatamente o que todo soldado faz. De que forma você pode concorrer com algum tipo de atividade, algum tipo de fator, algum tipo de esforço para que você permaneça?
Você tem que entender que para você permanecer, todos à sua volta vão querer que você permaneça. Então você tem que gerar visibilidade em cima daquilo que você faz. Isso é fundamental. O empregável, ele tem 3 características que eu considero fundamentais. Ele tem que ser uma pessoa ética, escorreita. Ele tem que demonstrar e buscar constante atualização dos conhecimentos para aplicação nas suas atividades. E, sobretudo, ele tem que gerar visibilidade positiva para poder ser aceito ao grupo. Porque não se enganem, em qualquer empresa, eu já tive experiências em empresas privadas voando, ou assessorando outras empresas também, quando me pediam, tem experiências em faculdades e também consultoria em outras empresas. O grupo, ele tem uma ascendência muito mais forte sobre os indivíduos do que propriamente o líder. E todo líder de bom senso, todo líder, diretor de bom senso, ele vai buscar informações junto ao grupo para ver a decisão que ele vai tomar, se dispensa ou se retém algum tipo de funcionário. Eu estou evidenciando isso porque isso foi experiência prática. Eu vi profissionais, não só soldados, como sargentos, como funcionários privados, muitíssimo bons naquilo que eles faziam. Todavia, eles eram pessoas extremamente reservadas. Eles não interagiam, eles não tinham, não que eles fossem mais pessoas, mas eram muito de voltarem para seu próprio universo, seu próprio mundo dentro do ambiente de trabalho. Isso incomoda, isso impacta, ou pode ser que seja relevado, o grupo aceite, mas no momento em que houver uma transição, que houver um tipo de absorção dessa empresa por outra, em que houver uma necessidade de reestruturação do efetivo, naturalmente o grupo vai abrir mão dessa pessoa, não vai brigar para a permanência dele. Então, você viu aí que grandes exemplos o nosso consultor Jefferson Santos trouxe para você, para nós. Então, hoje a gente não pode se furtar diante de tantos conhecimentos que estamos aqui apresentando. Talvez vocês tenham lido em livros, literaturas, coisas importantes, né, sobre essa temática. Mas eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que mais importante do que você ter uma literatura é você expor, trazer de forma prática, materializada, um tema. Porque quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, observará que aquilo que ele está falando passa autoridade, passa segurança. E é para isso que nós estamos trazendo um tema que talvez para alguns já esteja obsoleto, mas não. É um tema que requer cuidado, inclusive na sua carreira, que é uma outra temática que a gente vai trazer brevemente aqui no nosso podcast. Mas, Jefferson, na hora que você estava falando, eu estava lembrando exatamente o quanto essa percepção, né, da equipe, né, que você falou aí, junto ao gestor, que aí a gente não está falando de gestão, mas a gente precisa trazer isso, porque, de repente, essa vaga de empregabilidade está relacionada a um cargo de gestão. Né? De repente, você esteja participando de um processo no cargo de gestão. A gente aqui está falando da empregabilidade do âmbito geral, desde a parte operacional até a parte estratégica, a diretoria. Por quê? A empregabilidade não tem endereço em nenhum cargo. A empregabilidade está presente naquele em que está sempre em busca de melhorias. Portanto, quando você estava falando, eu estava lembrando justamente quando a equipe não tem essa simbiose, né? E que você que ralou, que até leu sobre empregabilidade, disse, rapaz, eu tinha todas as características, eu preenchi os requisitos, como é que eu não consigo ser aceito dentro da equipe? Né? O que está acontecendo? Houve algum erro no processo ou eu não estou me adaptando com a equipe? Porque, de certa forma, se você foi contratado para liderar uma equipe, é natural que haja uma resistência. O novo sempre incomoda. Não é isso, Jefferson? Então, falando sobre isso, existe
áreas mais específicas, né, para você dominar ou ter uma ascensão na empregabilidade, tá, e de forma produtiva e segura, ou todas as áreas elas estão abertas, né, para que você possa se lançar? Eu responderia, vou iniciar por questões de atributos, né? Porque somos seres humanos, nós somos empáticos por natureza e nós sempre queremos nos escorar na confiabilidade. Nós somos pessoas gregárias e relacionais, então nós queremos sempre estar próximos daqueles que nós confiamos. E queremos também que estes aos quais nós confiamos mais, permaneçam próximos de nós. Não só nós como indivíduos, mas sobretudo a equipe como um todo. O que eu aprendi na minha vida é que toda equipe, todo grupo forte não dá espaço para líderes ou gestores medíocres. Isso eu vi na prática. Por incrível que possa parecer, em ambiente militar inclusive. E eu chamaria atenção para essa questão de atributos, porque em se tratando de se confiar na pessoa, é necessário que essa visibilidade que ele impõe sobre as pessoas, vamos dizer assim, ela seja alguma coisa positiva, densa. Então eu chamaria atenção para a questão dos atributos que vão consolidar essa confiabilidade que o grupo tem em relação a ele. Em primeiro lugar, ele tem que ser uma pessoa ética. Ele tem que ser uma pessoa escorreita, ele tem que ser uma pessoa que respeita não só ele, mas o grupo. Ele tem que ser e demonstrar aderência aos objetivos da organização. Acreditem, aquela pessoa que chega para trabalhar preocupada em entregar resultados de acordo com as diretrizes que a empresa coloca, as normas setoriais e procedimentos que ela estabelece, e todos aceitam, e por intermédio deles todos trabalham, isso é de fundamental importância, porque isso daí mostra não só a direção, a liderança, só o grupo, que essa pessoa é aderente, ela se entrega. Isso daí naturalmente gera confiabilidade. Outra perspectiva também, seja proativo, não espere as coisas chegar até você. Se você está num grupo, é importante você entender que toda e qualquer ação sua é a lei de Newton, vai gerar uma reação. Então, se você permanecer esperando a sua parte, fazendo somente a sua parte, e você vê algum tipo de dificuldade que o seu colega ou o seu setor próximo, vamos supor que você esteja na área de operações, aí você está vendo que a área de administração ou financeira ou a área de marketing vai ter algum tipo de problema com algum evento que você está percebendo que ele vai evoluir, inicie uma ação para propor. Se você não for resolver, não tiver condições, mas pelo menos você tenha a proatividade de entrar em contato com essas pessoas e passar a sua impressão. Porque muitas vezes o dia a dia ocupa muitas pessoas e nós perdemos atenção para pequenos detalhes que mais adiante vão nos fazer falta para tornar o trabalho mais fluido. Então essa proatividade de tudo que essa pessoa possa entregar de acordo com a expectativa do grupo da empresa, isso é uma marca em todo e qualquer lugar. Acredita, em todo e qualquer lugar. Não só nas organizações por onde eu passei, Natal, Recife, Santos, Manaus, Belém, Campo Grande, Porto Alegre. Foram as organizações por onde eu passei, nós percebemos que existem não só funcionários civis e militares, antigos, velhos ou novos. Então essas pessoas nós percebemos em poucos momentos ou poucos dias quando estamos lidando com esse grupo. Então essa perspectiva da proatividade, ela demonstra sobretudo um respeito às pessoas que estão à sua volta. Eu nunca vi em 35 anos de vida militar, em 5 anos como piloto privado civil e 5 anos como professor em faculdade, eu nunca vi pessoas proativas, pessoas interessadas, pessoas aderentes, pessoas com simbiose positiva e agregadora ao grupo que tivesse sido dispensada. Eu vi, inclusive, situações em que pessoas que eram mais capacitadas,
mas com mais tempo de empresas foram dispensados e causou aquele rumor, vamos dizer assim, aquele incômodo, aquela apreensão. Mas com o tempo, o grupo percebeu exatamente o que houve. Então, só para citar um exemplo, está surgindo aí nas mídias sociais um exemplo de uma moça que explica, um rapaz que foi dado para ele uma orientação de descobrir se a quitanda na frente vendia uma fruta ou não. O rapaz foi lá, voltou com dinheiro e devolveu, não tem. Aí o segundo rapaz, que eventualmente esse líder acabou promovendo e dispensando o outro que voltou sem resposta, ele foi lá e trouxe uma série de respostas e de alternativas, inclusive trouxe o número do WhatsApp do vendedor. Ou seja, essa pessoa ela teve proatividade de ir além dos seus limites. E não se engane, o grupo tem essa expectativa. Essa expectativa. Não é só líderes, não. Guardem na vida, na consciência de vocês, que vocês inseridos num grupo para trabalhar, vamos dizer assim, o primeiro patrão de vocês é esse grupo. É importante que vocês se apresentem, que vocês estejam disponíveis. Outra coisa muito importante que eu aprendi, passei para todo mundo, é que o local do trabalho é a nossa segunda casa. Então, nessa segunda casa, procure criar ou se inserir num ambiente que ele seja muito confortável para todos. Eu vou dar um exemplo muito bom que foi mais recente. Eu fui convidado para ser professor de um curso, coordenador do curso de aviação à distância, numa faculdade. E nessa entrada, nos setores próximos ao meu, eu vi um rapaz jovem, evangélico. Ele era uma pessoa muito alegre, comunicativa, e ele foi parar num ambiente pesado, aquele ambiente que já tinha aquelas pessoas mais antigas. Ele não era puxa-saco, ele só era uma pessoa que naturalmente, da índole dele, ele queria agregar as pessoas à volta dele. Então, com uma semana, eu vi que esse jovem mudou o tônus, o clima do local onde ele estava trabalhando. Eu acabei pedindo dispensa dessa função por outros motivos, de ordem até particular, mas antes de sair eu falei para ele, olha, mantenha esse seu perfil, você vai longe. E não tive dúvida, depois eu acabei conversando com uma coordenadora que me substituiu. Esse jovem saiu de um setor muito simples e foi fazer o quê? Ele foi para a assessoria da presidência da faculdade, porque ele passou a ser visto, ele foi percebido por outras pessoas que iam buscar naquele setor algum tipo de serviço e perceberam ele. Ou seja, era uma pessoa que queria sempre agregar, ele não parava, não é que ele fosse assim hiperativo, mas ele era aquela pessoa que estava sempre preocupada com a harmonia geral do grupo. Então é a mensagem que eu passo nesse primeiro momento. Busquem ser pessoas coesas com os demais, pessoas que busquem sempre agregar valor e agregar, sobretudo, um ambiente saudável, porque é a sua segunda casa. Goste ou não, você vai passar 8 horas naquele ambiente ali. Procure fazer o máximo possível para tornar aquele ambiente o máximo mais próximo do ambiente da sua casa. Olha aí, grandes lições, né? Grandes dicas para você, né? Talvez até tenha sido militar e de repente não alcançou essas oportunidades. Talvez não tivesse tido, né, um gestor, um orientador, um professor que pudesse passar essas dicas. Eu observo nesses meus mais de 35 anos de experiência de mercado que algumas empresas ainda adotam, sabe, professor Jefferson, um espectro, né, da hierarquia, né? Essa palavra hierarquia a gente sabe que veio da área militar, logo na reengenharia nós vimos que esse processo de organograma, de separar cargos, né, dentro das empresas, que não existiam isso. Tanto é que, para vocês terem ideia, que o CBO, né, a última reforma é de 2000. Então, antes não existia CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Por quê? Para que a empresa pudesse, através de um plano de carreira ou não, criar lá dimensões de funções, mediante o Código Brasileiro de Ocupação, porque é necessário por conta hoje do eixo social. Então, se você, né, de repente exercer um cargo e que não está tendo mais
aquele sucesso, né? Eu diria melhor, aquela paixão que antes você acreditava que pudesse ter diante das capacitações que você fez. E fez porque quis creditar essa carreira em cima de uma posição. Lembrando que eu sempre digo que cargos, né, posições passam, mas o profissional ele tem uma essência natural onde ele pode sim se desdobrar em áreas ascendentes. Ah, mas eu não consigo mais ter um cargo de gestão. Eu fui gestor, hoje só consigo cargo inferior. Arrisque. Quem sabe se você, iniciando, a empresa vai observar através de algum comitê, através de um especialista interno, que você tem perfil para atuar na área de gestão, que era o cargo que você pretendia. Não se subestime, porque a sua capacidade motora, cognitiva, né, que você tanto tem, e às vezes você se furta disso, é porque você está no cargo que você não gostaria. Aí você começa a sabotar. E isso não é legal. É isso porque, às vezes, rapaz, eu lutei tanto para conseguir um emprego, mas eu não tive alternativa, tive que pegar esse aqui, porque senão eu ia morrer de fome, entre aspas. Isso acontece. Então, às vezes o conceito de empregabilidade está tão fraco na mente das pessoas, porque ela nem acredita na carreira dele. Então, me diga uma coisa, se você não acredita na sua carreira, como é que você quer que o mercado acredite em você? Então, eu gostaria de compartilhar rapidamente que, como um profissional da área de RH, né, e já fiz muito processo seletivo, eu já vi situações em que o candidato disse, graças a Deus que eu cheguei, pelo menos, numa oportunidade para conversar com alguém e expressar o meu sentimento de querer ficar na empresa. Olha só, você enquanto recrutador, né, profissional, às vezes até se surpreende, porque aquilo ali pode, se você estiver preparado enquanto recrutador, você pode emocionalmente até se abalar, porque a entrega dele naquele momento foi muito forte. Então, levando isso, né, para as grandes empresas que possuem um RH estratégico, é uma coisa mais dimensionada, e a gente sabe que quando não faz a entrevista presencial, tem a entrevista por vídeo. Será que você não pode também ser eliminado num processo de entrevista, uma vez que você, naquele momento, passou a emoção? Então, eu pergunto, professor Jefferson, será que, junto da empregabilidade, né, o senhor já citou algumas características, já citou aí alguns pontos importantes, né? Mas para a gente fechar esse primeiro bloco, né, porque no segundo bloco a gente tem mais, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar para você responder esse segundo bloco, ok? Porque a gente vai dar uma pausa e voltamos já. Bem, voltando agora, né, para esse segundo bloco, e certamente vocês que assistiram o primeiro bloco devem estar perguntando, né, como a gente ter um perfil, como a gente trabalhar os estilos, né, qual é a sinalização que o mercado nos dá para que possamos entender que também estamos empregável. Por quê? Muitas vezes você não passou pela academia, você não passou pela capacitação, e ao final nós vamos deixar alguns contatos caso você tenha interesse em participar de uma capacitação para melhorar sua performance no mercado de trabalho. Então, agora, né, como eu falei, indo já para os finalmente, né, desse tema tão importante que é a empregabilidade, eu até estava lembrando aqui, professor Gerson, que a empregabilidade, ele surgiu, esse conceito, em 2000. Chiarelli. Em 2000. 99 para 2000. E até hoje, né, eu estava até vendo algumas ementas de faculdade, se fala pouco. Se fala que você vai ter um curso, que vai ter um emprego bom, mas isso que a gente está aqui destrinchando,
abrindo para você é porque nós temos experiências práticas. Ou seja, nós conseguimos identificar dentro das nossas áreas, no caso do quartel, nas academias onde ele deu o curso, eu em várias empresas, tá certo? Não se engane, porque cada segmento tem umas tratativas que muitas vezes a gente precisa respeitar. Não existe um padrão, porque senão as empresas não criariam requisitos para as vagas. Por que que as empresas criam esse requisito? Porque ela quer, de fato, ter um profissional de alta qualidade, de alta performance. E aí, como já falamos no início, que ele realmente se torne aquele empregado empregável, né? No processo de crescimento dentro da empresa. Aquele lema de que, olha, aqui a empresa tem interesse que você cresça. É verdade que muitas delas até não passam segurança nessa informação. Mas tem algumas, né, e outras que deixam essa expectativa, não é isso, professor? Exato. Como a gente entender esses estilos para a gente poder ter um perfil empregável? Eu não gosto de dizer essa palavra mais, porque de repente o mais pode não ser um atrativo para um determinado segmento. Mas você, né, enquanto profissional que optou por uma carreira ou por mais de uma carreira, sabe muito bem como você se portar. Eu diria até, só para passar para o professor Jefferson, porque aqui o entrevistado ele é o convidado, mas como a gente tem uma bagagem, a gente termina se envolvendo. Olhe, entenda, e aí o Jefferson pode também complementar, discordar, ficar à vontade. Eu entendo que o profissional empregável é aquele que, inclusive, pode mudar de posição no campo de futebol. Ou seja, às vezes é necessário também a gente mudar de área. O que é que você diz? É muito importante o que o senhor colocou, professor, pelo seguinte: sobretudo, vou chamar atenção para a observação que o senhor fez acerca do catálogo brasileiro de ocupações. Então, nós vamos tentar fazer uma simbiose entre os conceitos que eu já disse anteriormente. Então, o cidadão ou a cidadã tem que ser ético, tem que demonstrar profundo conhecimento sobre aquilo que vai realizar, um conhecimento razoável, né, sobre as necessidades, desafios e funções dos setores que ficam no entorno do seu setor, um conhecimento razoável, não tem que ser profundo. Mas, sobretudo, esse funcionário ou essa funcionária, eles têm que gerar confiabilidade a partir do momento em que ele vai seguir as diretrizes da empresa, as normas setoriais e os procedimentos que eles vão estar, de alguma forma, orientando e balizando a sua atividade, porque você, ao ser contratado, ao assinar um contrato de trabalho, houve uma seleção por intermédio dos requisitos do Catálogo Brasileiro de Ocupações. Usando a perspectiva do confiável, eu lhe chamo a atenção até por exemplos que eu já tive. Aquele cidadão que extrapola a responsabilidade das suas funções e, se lamentavelmente daí advier algum tipo de sinistro, ele vai não só prejudicar a empresa, como prejudicar o grupo por uma eventual redução de atividades, perda de lucro, ou quem sabe até num grau mais elevado, a cessação das atividades, a empresa vai ter que fechar. E então entra a perspectiva da confiabilidade. O grupo vai ter confiança, consciência e serenidade em saber que você, empregável, jamais irá extrapolar o seu nível de atuação. Isso é diferente daquele funcionário ou daquela funcionária que fica adstrito somente àquilo que ela foi paga ou ele foi pago para fazer. Os conceitos são diferentes. Então vou entrar com outro conceito. Na vida organizacional nós temos 3 níveis básicos, que é a execução, a supervisão e a gerência. Isso aí é histórico, basta pesquisar os livros anteriores. Então, vai a mensagem também para aqueles que o professor falou, que eventualmente aceitaram uma recolocação
no nível abaixo daquele para o qual ele foi preparado intelectualmente, tecnicamente. Então é um momento dessa pessoa se tornar empregável e transbordar aquele limitezinho que a função está dando a ele, mas veja bem, sem ferir ou interferir nem as atribuições do Catálogo Brasileiro de Ocupações, nem diretrizes, nem norma. Porque isso, inclusive, vem a ter uma intercorrência jurídica, se houver algum tipo de sinistro. Vou dar um exemplo. Quando estava iniciando a minha carreira de piloto de helicóptero, nós fomos para Santos fazer o curso de formação de pilotos. Nós tivemos lá um mecânico que ele era extremamente proativo, ele era extremamente dedicado, solícito, só que houve um problema de uma aeronave que ficou parada num ponto que iria atrapalhar o pouso dos demais helicópteros. Ele foi lá e achava que tinha uma noção que sabia operar o trator. No que ele ligou, havia um problema nesse trator em termos de embreagem. Então ele começou a dar pulos para frente e amassou todo aquele enorme portão que fechava o hangar. E aquele portão colapsou. Ele caiu por cima do trator, caiu por cima dele, mas ele se protegeu ao lado do trator e não foi atingido, mas esse portão também danificou uma outra aeronave. Na hora que houve ali os inquéritos devidos, que houve a auditoria, aí a seguradora, a primeira pergunta que fez foi: ele estava apto a operar aquele trator? Ele foi contratado para operar aquele trator? Ele teve alguma designação específica? Não, não teve. Então, a partir daquele momento, a seguradora se sentiu absolutamente à vontade em não cobrir aquele sinistro. Mas veja, ele foi solícito, ele tentou resolver um problema que aquela aeronave iria obrigar outras aeronaves a remeterem para outro local, mas ele extrapolou demais as atribuições dele. Isso é um dos aspectos que nós devemos tomar muito cuidado. Pode parecer contraditório com o que eu acabei de falar. Como é que o cidadão, no nível de execução, ele consegue transbordar em termos de competência para que ele gere uma visibilidade, para ele gerar uma confiabilidade, não só no líder como os demais, para que ele possa alçar, sair do posto de execução e chegar ao nível de supervisão que, naturalmente, ele vai ser melhor remunerado. Por intermédio desses atributos que eu falei: ética, disponibilidade, proatividade, aderência aos objetivos da empresa. Então, ele tem condições de ir além daquelas funções que ele exerce. Então, naturalmente, ele vai, como a gente dizia, vai extrapolar o cercadinho dele. Mas ele vai fazer isso de forma segura. As pessoas à sua volta, à volta dele, à nossa volta, qualquer um que esteja empregado, vão perceber que existe honestidade de propósito daquele indivíduo ou daquela funcionária que está extrapolando de maneira segura, sem ferir CBO, nem diretrizes, nem normas, em prol de agregar valor para o desenvolvimento e desempenho coletivo. Eu vi isso em várias circunstâncias, não só nos meus 35 anos de vida militar, mas percebi isso, inclusive, na aviação offshore. Então, por exemplo, eu estava voando em Vitória e tinha um rapaz que ele era auxiliar de pista, e a função dele qual era? Era colocar as malas no carrinho, levar com o trator e encostar ao lado do helicóptero. É uma operação extremamente delicada. Porque se um trator der uma encostada no helicóptero, ele tem que parar para entrar em manutenção. Se a gente num armazém encosta do lado de um caminhão, ele pode sair do Recife até Manaus e Porto Alegre, que não tem problema nenhum. Se um trator encosta de um lado de helicóptero, de um avião, a aeronave ele tem que parar. Então, como é que esse rapaz ele conseguiu sair da função de execução e passar para a supervisão dos demais colegas que faziam a mesma função dele? Detalhe, havia colegas que já tinham mais tempo de empresa que ele. Era pela questão dele de
estar sempre solícito, estar sempre proativo, era sempre a pessoa que estava preocupada com o passageiro. Ele tinha um enorme cuidado em colocar as bagagens que nós colocamos no bagageiro do helicóptero, decolamos do aeroporto para uma plataforma ou para uma aeronave e de lá pegamos outras pessoas também. Então, essa colocação dentro de um bagageiro de um helicóptero, a título de exemplo da experiência que eu tive mais de perto, ele tinha um enorme cuidado. Ele tinha, inclusive, aquele cuidado de colocar para poder sair na ordem. Então, as maiores ficavam no fundo, as menores ou de menor peso ficavam mais próximas da porta do bagageiro. E ele também estava sempre preocupado em dar alguma informação extra aos passageiros. E, eventualmente, ele até acompanhava algum passageiro que, apesar de funcionário, existem aquelas pessoas que têm pavor de voar, ainda mais nós que decolávamos lá e passávamos 1 hora para dentro do mar. Que nós tínhamos navio e plataforma a mais de 200 quilômetros de distância. Então ele ficava preocupado em conversar, contar uma piada, ou seja, tornar aquela experiência daquele cidadão, aquela experiência menos desagradável possível. Em 1 ano, esse rapaz ele passou para supervisão. E detalhe, a sugestão e até o pedido dele sair da função de execução adveio de passageiros que nós estávamos transportando. Inclusive uma passageira que era de uma plataforma britânica, que o britânico ele é bem cioso nesse tipo de circunstância, ela interagiu, ela escreveu para a empresa elogiando sobremaneira esse funcionário. Então é o exemplo que eu estou lhe dando. Ele era um rapaz que era um nível técnico avançado, estava cursando faculdade e foi empregado na empresa no nível básico auxiliar. Mas ele exerceu com tanta dedicação, com tanta entrega, com tanta proatividade, que o fazer dele, a execução das atividades, transbordou o limite daquilo que ele tinha a obrigação de fazer. E foi percebido por pessoas fora da empresa, que naturalmente, ao receber essa carta, não só dessa senhora, mas um outro supervisor da Petrobras, era vice-líder de navio, claro que a responsável pela RH reuniu lá os mecânicos que tinham maior senioridade do que esses executivos e todos disseram, não, esse rapaz realmente é diferenciado. Então ele saiu, ele foi promovido e ele não ficou naquela de fazer só o trabalhinho dele. Esse é o exemplo mais prático que eu percebi. Era uma pessoa extremamente solícita, era uma pessoa que estava sempre preocupada com o bem-estar do grupo. Que legal, né? Olha aí, você que está chegando agora, você que certamente estava procurando por esse tema, tá? Deve estar percebendo, né? O que é que esse cidadão está trazendo para a gente, experiência de vida, porque o tema é empregabilidade. Estamos aqui com um consultor, gestor e com várias experiências na aeronáutica, que é o consultor Jefferson Santos. A gente está indo para o final, Jefferson, e a gente gostaria de deixar aqui também algumas dicas, algumas orientações, algumas reflexões para você, que talvez deseja aumentar a sua chance de empregabilidade. Repetindo, não é uma receita de bolo, mas são dicas que poderão melhorar gradualmente ou, quem sabe, repentinamente a sua carreira. Então, consultor Jefferson, que dicas poderíamos trazer já nesses tantos finais que estamos aqui, nesse belíssimo podcast, que eu já aviso, tá, que estará tendo, né, mais outros temas pela Bragifor, tá, que vocês, né, poderão acompanhar. Sugestões são básicas, simples e garanto que você que está nos ouvindo tem condições de fazer ou já fez. Em primeiro lugar, como lidamos com aceitação, nós lidamos com empatia e visibilidade. Então, vista-se bem. Organize o seu local de trabalho. Organize o seu local de trabalho. Procure conhecer para poder responder aquelas pessoas que vierem tirar dúvidas. Procure também conhecer para ser solícito, até para orientar outros colegas, porque por experiência que eu tive de carreira,
Essas pessoas queridas pelo grupo, que querem, o grupo quer que ela permaneça no entorno dela ou no seio dela, são pessoas que estão sempre promovendo algum tipo de resposta ou até de orientação ou até de consolo. Foi o caso desse jovem aí que ele era executivo que carregava e embarcava malas. Então são pessoas que, de alguma forma, elas exalam um aroma de credibilidade. Inclusive, eu tenho um artigo que foi um dos mais lidos no meu bloco, no meu blog, que é Qual é o seu perfume? Que eu escrevi quando eu revi um soldado que se aposentou como sargento na aeronáutica, mas ele sempre extrapolou. Aí ele foi para a iniciativa privada e acabou sempre sendo colocado em postos de maior desafio. Aí teve um momento que ele virou e falou: Coronel, me diz aí, por que isso aconteceu? Minha filha já me perguntou. Eu falei: Tássio, é porque você exala, vamos dizer assim, esse tipo de perfume que dá segurança para as pessoas, confiabilidade. Então as pessoas, quando veem você, o que você faz, toda a sua história, elas vão confiar em você e naturalmente vão sempre lhe credenciar para desafios maiores. Então essa perspectiva, primeiro, é a visibilidade. Segundo, é o conhecimento. Busque sempre se atualizar. Não fique adstrito àquele conhecimento para você realizar suas atribuições de imediato. Extrapole um pouquinho, transborde, vá um pouquinho além dos seus limites e procure saber um pouquinho mais, ainda que em nível superficial, o que alguém do setor de finanças, alguém do setor de marketing, alguém do setor de infraestrutura ou de RH precisa. Porque eventualmente você já teve essa experiência em outro lugar, ou mesmo no trabalho, ou mesmo em casa, e você vai lá e propõe uma solução para a pessoa. Se ela vai aceitar ou não, é uma coisa. Se ela vai achar que a sua sugestão é muito tímida ou de iniciante, é outra coisa também. Mas ela vai perceber que você teve a proatividade de ser uma pessoa solícita, porque percebeu naquele seu colega de função ou de outro setor uma dificuldade, você partiu, você saiu do seu cercadinho para poder ajudar. E, sobretudo, e sempre, meus amigos, ética. Ética, ética. Pessoas que são éticas, que têm visibilidade, pessoas que são proativas, que têm bom senso, elas nunca param no lugar que elas estão. E se eventualmente, isso também por experiência, vier a ser dispensado da empresa, não se iludam, porque sempre um cliente ou um fornecedor, enquanto está esperando alguma coisa da empresa, vai ficar observando. Não se iludam que eles olham tudo. Então, a primeira coisa que fornecedor e cliente olha é um funcionário com a mesa organizada ou funcionário bem vestido. Sempre. Então, essa pessoa é vista a primeira vez, é vista a segunda vez, sempre, acreditem, sempre vai ter alguém que vai lembrar de vocês na hora que uma empresa ou um outro cliente estiver com dificuldade, ele vai chegar e se ouvir acontecer, olha, eu acho que tem um funcionário na empresa que eu também sou cliente, eu também eu participo, e que ele pode atender seus requisitos. Vamos ver se ele está disponível para a vaga. E assim eu vi outras pessoas serem dispensadas e em curto espaço de tempo serem reaproveitadas. Então, nós tivemos aí, né, essa fala brilhante do nosso consultor, gestor, mas eu gostaria de saber se você tem contatos, né, nas redes sociais, algum contato telefônico de alguma empresa ou de alguém até especial que queira melhorar a sua performance. Hoje em dia eu me dedico a isso. Deus me deu a oportunidade de me formar, de ser piloto. Eu era um jovem como vocês. Eu era o jovem na Baixada Fluminense cuja expectativa de vida era ser funções muito simples. E eu consegui crescer e quero passar isso para as pessoas. O meu telefone deve estar aí, 97-111-0211. Me sigam no Instagram, @adiastra. Adiastra é coisa de aviador, né? Adiastra Pilot, que eu ainda sou piloto. Então lá eu coloco todo esse tipo de material de capacitação,
podem interagir. Eu tenho um prazer enorme de responder às pessoas que me buscam por algum tipo de orientação e também disponibilizar para mentorias. Então, assim encerramos, né, esse primeiro podcast, estreando hoje com o nosso consultor, gestor, Jefferson Santos. E você, depois comenta aí se você gostou, dê sua opinião para que a gente possa depois responder, ok? Até a próxima.